Parte 2: Trânsitos e números de um Brasil cristão. O cenário religioso brasileiro é multifacetado e complexo, apesar de o país ser considerado o maior país católico do mundo. De fato, a supremacia cristã não facilita as intermináveis tentativas de compreender e explicar as várias faces de um povo extremamente religioso e sincrético. Nossos principais feriados regionais e nacionais são dedicados a santas e santos católicos, também representados pela religiosidade afro-brasileiras. Há meio século, mais de 90% dos brasileiros se declaravam católicos. Em 1970, os autodeclarados católicos somavam 91,8% da nação. A população brasileira de então contava com 70 milhões de habitantes. O censo 2000 demonstra que a quantidade de autodeclarados católicos caíram para 73,8%. Contudo, no mesmo período, a população já chegava aos 170 milhões de brasileiros. É preciso observar que o crescimento do número de católicos se mostra mais lento que a da população total do país. Enquanto de 1970 a 2000, a taxa de crescimento médio anual dos católicos foi de 1,3%, o da população total atingiu 2%. Assim, o aumento do número de católicos entre 1991 e 2000, de um pouco mais de 3 milhões de pessoas, esconde um diferencial de crescimento negativo de mais de 16 milhões. Não restam dúvidas de que o catolicismo tem retrocedido na nação que o representa mundialmente, num declínio constante e persistente. No censo 1991, publicado somente 2 anos depois, os evangélicos configuravam 8,98% dos brasileiros, um crescimento significativo de 67,3%, 2,8 vezes acima da média de crescimento da população. Entre os protestantes nacionais, o número de pentecostais impressiona. Mais de 65% deles são constituídos por pentecostais. Em 1994, os pentecostais já compunham 76% do total de evangélicos brasileiros. Os indicativos das últimas décadas apontavam para o declínio da hegemonia católica e a constante ascensão dos evangélicos, especialmente dos pentecostais. Nada que tenha diminuído a repercussão dos dados do censo de 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2012, ocupando capas de jornais e noticiários do horário nobre da televisão, provocando o interesse de diversos grupos sociais e se tornando mais recente e ainda em desenvolvimento, objeto de pesquisas e publicações acadêmicas ou não. Os destaques se davam quase de forma unânime ao descréscimo relativo e absoluto do número de católicos no país, ao crescimento evangélico com a devida atenção para o segmento pentecostal e as Assembleias de Deus, e à surpreendente queda no número de membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Para a compreensão do panorama religioso brasileiro e sua transformação mais recente, tomarei como instrumento os dados estatísticos do IBGE, acompanhados das leituras etnográficas apresentadas a seguir. Como assinalou Renata de Castro Menezes, doutora em antropologia e professora do mesmo curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o censo é uma fotografia da autodeclaração religiosa em determinado contexto. Ele não possibilita qualificar a mudança ou entender suas nuances, mas apenas ajuda a visualizar as macrolinhas das transformações de uma década. Há riscos na apropriação isolada desta ferramenta para subsidiar interpretações mais profundas da dinâmica religiosa de um país com especificidades como as nossas. Contudo, é necessário salientar sua importância para o entendimento não só do cenário religioso, mas também das dinâmicas religiosas do país, dos fenômenos sociais e culturais e das relações entre eles. O sociólogo Reginaldo Prandi sustenta que a religião não é mais coisa herdada, mas escolhida. Desde a colonização, o catolicismo tem sido identificado como cimento social para a construção da ideologia de um Brasil sociogeneticamente católico. Mas isso começa a ruir, evidenciando pelos dados levantados pelo IBGE o tamanho do prejuízo que o crescimento pentecostal provocou no número de católicos e em sua representatividade ainda provoca desdobramentos e questionamentos. A correspondência estreita que o catolicismo mantinha com as dinâmicas da sociedade
povo, nação e cultura nacional, tem sucumbido ao repto pentecostal na expressão de Pierre Sanches. A religião é também consequência de uma prática simbólica espacial. Sair, voltar, permanecer, abandonar as instituições religiosas são ações mediadas pela assimilação do indivíduo e contextos e esferas mais amplas de sua inserção na sociedade, não restrito apenas à visão purista da instituição ou a um sistema de crenças fechado e supostamente constituído como imutável pelo indivíduo. Desse modo, a associação entre as razões que o indivíduo encontra para suas mobilidades espaciais, culturais e religiosas, o reconhecimento da atitude de experimentação religiosa como uma prática contemporânea e o olhar atento sobre os contextos socioculturais dos tempos atuais podem ainda nos render boas interpretações para análise sobre religião no Brasil. Os evangélicos saltaram de 6,6% em 1980 para 22,2% da população em 2010. Em números absolutos, esse crescimento se revela ainda mais impressionante. De 7,9 milhões em 1980, os evangélicos são agora 42,3 milhões, um avanço próximo a 540% em 3 décadas. Além de ser mais hábil em tecer grupos de apoio em casos de desfiliações e rupturas, o pentecostalismo vem se apresentando como uma nova forma de pertencimento religioso, mais adequada à urbanização, à sociedade de classes e à individualidades do mundo moderno. Fatores esses que respondem por boa parte de sua expansão. Os pentecostais correspondem a 13,3% da população brasileira, ou seja, 25,4 milhões de adeptos. Baseando-se também nos dados fornecidos pelo Censo 2010, Leonildo Campos aponta que esse crescimento equivale a cerca de 2.124 novos evangélicos por dia. As Assembleias de Deus, maior e mais diversificada denominação evangélica do mundo, agregam aproximadamente 4 milhões de novos membros. 4 milhões de novos membros, 1.067 por dia. Por isso, muita expectativa se criou em relação aos que os dados do censo 2020 revelariam sobre o futuro do catolicismo e do pentecostalismo. Para a frustração dos interessados no tema, que já abrange múltiplas áreas de saberes e esferas sociais, o censo foi adiado, inicialmente para 2022. No entanto, outras pesquisas surgiram depois do último censo, confirmando e atualizando aqueles números oficiais, mas também apontando novos ritmos, levemente diferentes. Como já dito, um dos motivos da popularidade dos dados censitários de 2010 talvez seja a confirmação da velocidade da queda do catolicismo e do rápido crescimento dos evangélicos pentecostais. Crescimento pentecostal que acontece inversamente proporcional ao descréscimo do crescimento do protestantismo histórico brasileiro ao longo dos mesmos anos. O jornal Folha de São Paulo publicou, em 13 e 14 de janeiro de 2020, uma análise dos dados sobre religião de uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada entre 5 e 6 de dezembro de 2019. Importante destacar que a pesquisa Datafolha não é probabilística e nem totalmente comparáveis como os dados dos censos demográficos do IBGE. Contudo, a série histórica apresenta muitas pesquisas que confirmam que a transição religiosa continua em desenvolvimento no Brasil, acelerando-se na última década. A consistência interna da série aponta a queda das filiações católicas, o aumento das evangélicas, bem como do número de pessoas que se declaram sem religião ou se identificam com religiões não cristãs. José Eustáquio Diniz, doutor e pesquisador em demografia da Escola Nacional de Estatísticas, no artigo Motivos e Consequências da Aceleração da Transição Religiosa no Brasil, prevê que após 5 séculos de predomínio da Santa Sé, vem aí a era da maioria evangélica, os crentes. Não há como negar a transição religiosa em curso, vista como positiva por Eustáquio Diniz, na medida em que o monopólio católico está sendo progressivamente substituído por um cenário religioso mais plural e diverso, com uma aparente liberdade de culto e de indivíduo escolher essa ou aquela forma de religiosidade que o atraia. Sendo otimistas, é possível identificar na pluralidade religiosa o princípio de uma convivência mais respeitosa e tolerante entre as religiões, incluindo ateus e agnósticos, o que fortaleceria as individualidades e maximizaria a satisfação espiritual das pessoas, como ganhos efetivos para a economia e a sociedade.
Todavia, é de se esperar que todo processo de mudança de comportamento de massa provoque mais medos e dúvidas do que convicções. No caso brasileiro, a transação religiosa foi silenciosa na maior parte do tempo, e poucos pesquisadores foram capazes de antecipar a dimensão do fenômeno até que se apresentou pentecostalmente estridente, nas palavras do sociólogo Paul Freston. As últimas décadas proporcionaram a maior transição religiosa já vivida por este país. As ocupações e inserções nas igrejas, na política e na manutenção do conservadorismo religioso, no contexto de um estudo laico, assustam parte da sociedade. Aos olhos de José Eustáquio Diniz, expõe uma feição não muito glamurosa da emergência de setores religiosos que disputam espaços de poder e possuem práticas não muito republicanas. E levam o pesquisador a advertir: o receio é que surja no futuro um novo monopólio religioso com perfil teocrático. Pentecostalização, o fenômeno latino-americano nos becos cariocas. No Brasil, 1 em cada 5 pessoas é ex-católica, segundo o censo 2010. Esse processo de transição religiosa não é exclusivamente dos brasileiros. De acordo com o estudo Religião na América Latina, do Instituto de Pesquisas PEW de 2014, e como tem sido demonstrado até aqui, o número de pessoas que se declaram protestantes continua crescendo em todo o continente, ao mesmo tempo em que as pessoas criadas no catolicismo o estão deixando. Ainda conforme o Instituto PEW, o país com a maior população católica do planeta não terá mais católicos no topo do ranking nacional até 2030. Os percentuais nacionais fornecidos pelo IBGE indicam continuamente de queda do catolicismo de 73,8% para 64,6%, considerando-se dados de 2000 para 2010. Em contrapartida, no mesmo período, os evangélicos mantiveram o ritmo crescente e saltaram de 15,4% para 22,2%. O declínio do percentual católico se dá mais aceleradamente em virtude do ritmo sempre inferior ao do crescimento populacional brasileiro, ao contrário dos evangélicos que crescem em ritmo superior ao da população. Diversos estudos já apontavam para o processo de perda da hegemonia católica e para a inevitável pergunta que intitula o artigo da antropóloga Patrícia Birna e da socióloga Márcia Pereira Leite em 2002. O que aconteceu com o antigo maior país católico do mundo? Faustino Teixeira, no capítulo de Apresentação de Religiões em Movimento, Censo 2010, relaciona esse novo cenário como um dos efeitos do pluralismo em curso. O catolicismo romano é ainda preponderante, mas perde a cada década sua centralidade, passando a se firmar como religião da maioria dos brasileiros, mas não mais a religião dos brasileiros. E pela primeira vez, no censo 2010, a queda percentual dos declarantes católicos refletiu-se em números absolutos, com o ritmo de crescimento menor dos católicos com respeito ao crescimento da população brasileira. Os dados do censo 2010, publicados em 2012, mostram que a queda numérica dos católicos ocorreu em praticamente todos os estados brasileiros, sugerindo, no entanto, um cenário ainda mais surpreendente quando considerados os dados de alguns estados da federação. A década anterior já indicava a perda da hegemonia católica nos estados de Roraima e Rio de Janeiro, com números abaixo dos 50%. Essas regiões não eram mais de maioria católica. Já a presença dos evangélicos corresponde à distribuição da população total, embora estejam particularmente presentes na região norte, centro-oeste e sudeste e habitem majoritariamente nas zonas urbanas. Ainda que todas as regiões do país tenham declinado na predominância absoluta católica, destaca-se a região norte, que diminuiu de 71,3% em 2000 para 60,6% em 2010, como território de maior crescimento no número relativo de evangélicos. Sobre as transformações religiosas em andamento, o professor José Eustáquio Diniz destaca: as maiores transformações na relação entre evangélicos e católicos ocorreram em estados com características econômicas, sociais e demográficas muito contrastantes, o que sugere cuidado com as explicações teóricas unidimensionais, apontando para a complexidade e a diversidade das transformações religiosas em curso no país. Embora a região norte seja o território com maior crescimento relativo de evangélicos, nada supera a região sudeste, com quase metade da população evangélica nacional.
As regiões Norte e Sudeste são as principais responsáveis por impulsionar os números de evangélicos ao topo e sinalizar a transformação religiosa em curso no Brasil. O avanço se dá primordialmente em regiões de recepção de migração e o estado do Rio de Janeiro assume a dianteira da reconfiguração da fé brasileira a partir das periferias das regiões metropolitanas, anunciando uma iminente inversão de maiorias religiosas. No entanto, não é homogêneo o crescimento dos evangélicos. O pentecostal são os principais propulsores dessa transformação religiosa, somando quase 60% de todos os evangélicos do país, de acordo com o censo 2010. O avanço do grupo, que quase triplicou de tamanho no país em 2 décadas, se acredita impulsionado pelo sopro do espírito pentecostal como protagonista. E o mesmo espírito sopra fervorosamente sobre os cariocas. As periferias cariocas como protagonistas pentecostais. A transição religiosa brasileira e o pluralismo religioso se ampliam no país, mais acentuadamente em alguns estados, como Rondônia e Rio de Janeiro. A periferia da região metropolitana do Rio lidera o processo de transição e permite compreender alguns aspectos da dinâmica evangélica e pentecostal em ascensão nesses territórios, onde o número de evangélicos, 34%, quase se equipara ao de católicos, 39%, como noticiou o jornal Folha de São Paulo em 30 de junho de 2016. Atentando ao crescimento evangélico, especialmente do segmento pentecostal, observa-se uma possível relação entre o fenômeno e a desigualdade social. Esse fato se evidencia quando nos voltamos para a renda mensal de determinados segmentos religiosos. Visto que 63,8% dos pentecostais têm renda per capita abaixo do salário mínimo, o pentecostalismo continua sendo a opção dos pobres, como apontam Cecília Loreto Maris e Paulo Gracino Júnior. Os pesquisadores ainda destacam a predominância de mulheres, 55,6%, e a juventude média de 27 anos do grupo religioso em comparação aos demais. O nível de instrução dos pentecostais os identifica como a população de menor status social. Apenas 4,1% contam com nível superior completo, bem abaixo da média brasileira de 9,3%. Além disso, pardos e pretos, 48,9% e 43,4%, respectivamente, são atraídos pelo movimento mais do que por qualquer outro. Demograficamente, são os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo aqueles que se destacam e já registram um número de evangélicos superior ao de católicos, conforme os dados censitários de 2010. A relativa predominância entre os mais vulneráveis vem sendo justificada pela mensagem pentecostal, que também propõe um caminho de esperança e de mudança de vida, que é o que procuram todos os que se encontram em situação de desigualdade e injustiças sociais. A linguagem direta e popular, de acesso livre à palavra, aos protagonismos e visibilidades sociais e espirituais, proporciona pertencimento até mesmo aos menos instruídos, o que veremos mais profundamente adiante. O Censo Institucional Evangélico, realizado pelo Instituto Superior de Estudos da Religião, ISER, entre 1990 e 1992, apresentou mais detalhes do avanço pentecostal nas periferias de 13 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Dos 3.477 templos abertos, 61% eram de igrejas pentecostais e 39% de protestantes históricas. No mesmo período, 710 novos templos foram registrados no cartório do Estado, uma média de 5 novas igrejas evangélicas por semana. O que se mostra ainda mais surpreendente é a constatação de que, em cada 10 templos evangélicos criados no período, 9 eram pentecostais. Algumas características do pentecostalismo contribuem para sua expansão acelerada e simultânea em diversas regiões. A estrutura flexível permite fundar e regularizar uma igreja evangélica rapidamente, sem exigir muito mais que um registro em cartório. Nas igrejas pentecostais e neopentecostais, a formação da liderança é dinâmica e mais ágil que a tradicional preparação de ministros religiosos no protestantismo histórico, como já observado de padres católicos. No entanto, apesar do encolhimento da população católica, o número de padres aumentou nos últimos anos, segundo o levantamento interno da própria igreja. Aqueles que optam pela vida clerical, contudo, são cada vez mais velhos e o número total não passa de 25 mil padres, um para cada 8.130 brasileiros. Sobre o mapeamento do crescimento pentecostal em territórios de fragilidade político e social,
A professora Cristina Vital da Cunha, da Universidade Federal Fluminense, avalia que, embora muitas análises tratem de salientar que a onda pentecostal, para usar uma expressão de Freston de 2014, ganhou nos últimos anos a adesão de segmentos abastados, não se pode negar o fato de que ainda hoje os mais pobres e mais vulneráveis econômica e socialmente são os que compõem a maioria pentecostal mundo afora. Nos países em desenvolvimento, são os habitantes dos territórios da pobreza aqueles que mais se convertem. Assim também ocorre em países desenvolvidos. O pipocar de denominações e templos evangélicos pentecostais neste país é alvo da atenção da academia e dos governos locais, preocupados com o crescimento das possíveis supostas seitas e com a forma pela qual tal crescimento pode impactar essas sociedades e culturas. Esse mesmo pentecostalismo dos pobres e vulneráveis se mostra poderoso aliado no enfrentamento dos dramas diários periféricos, ora pela mensagem escatológica ainda forte, ora pela teologia da prosperidade nas igrejas estabelecidas entre a classe média. Isso porque as igrejas neopentecostais constroem sua teologia no contexto onde nascem e se expandem, é o que afirma Gedeon Lecard. Para o sociólogo, o discurso escatológico está fora de moda entre os evangélicos que se distanciaram de privações materiais e não se apressaram em encerrar sua passagem por aqui. Estes se atraem pela ética relativista e estética consumista, segundo as quais tudo é quantitativo e bênçãos são consumidas, louvores vendidos, pregações compradas. Assim, a ética é muito mais conveniência que convicção, muito mais funcionalidade que fundamento. A secularização se coloca a serviço da religião ou seria o inverso? E o neoliberalismo e o neopentecostalismo se entrelaçam como irmãs siameses. Já entre os pobres de periferia, o pentecostalismo tradicional e a doutrina escatológica, que nasce no contexto das guerras, são os mais presentes, renovando a esperança de um tempo vindouro de justiça e paz. Para Patrícia Birman, desemprego, violência e pobreza, que configuram essa nova imagem nacional, ao menos nos grandes centros urbanos, são facilmente articulados com as estratégias pentecostal menos conciliadoras com contextos sociais, ressaltando que a linguagem religiosa do pentecostalismo tornou-se um dos instrumentos virtualmente mais potentes para explicar e enfrentar o caráter mais pernicioso de inúmeras relações sociais. A batalha contra seres espirituais das religiões afro-brasileiras passou a se associar a uma luta mais secular contra o mal social e, em particular, as várias formas de violência urbana. As aproximações acontecem na semelhança das experiências de moradores e líderes evangélicos, geralmente membros da mesma comunidade, portanto, participantes das mesmas condições socioeconômicas e inseguranças cotidianas e descrentes do poder público e das instituições. As redes evangélicas de afeto e de acolhimento estreitam relações, desenvolvem o pertencimento religioso, ampliam trocas e assistências, diminuem a sensação de abandono e renova a esperança de um tempo em que as oportunidades serão universais e a paz não será mais utópica.